A paz do Senhor, povo de Deus. Quero deixar uma palavra para o seu coração. Palavra esta que tem ardido a minha alma ao decorrer de alguns dias. Se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 15. Mas Jesurum engordou e deu coices. Vocês engordaram, engrossaram, se estufaram. Ele abandonou a Deus que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. O capítulo 32 de Deuteronômio tem por epígrafe do texto o Cântico de Moisés. Cântico este a qual foi dado a ordem para ser escrito lá no capítulo 31, versículo 19. A palavra de Deus nos diz assim: escrevam para vocês este cântico e tratem de ensiná-lo aos filhos de Israel. Ponha este cântico na boca de cada um deles, para que me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Este cântico tem um propósito. O propósito é de ensino. O propósito é didático, de perpetuar tanto a verdade na mente e na memória da nação de Israel. O segundo propósito deste cântico é um cântico a qual vai colocar em contraste o amor, a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus contra a apostasia de Israel futura, a sua idolatria e a sua ingratidão. É um cântico de testemunha, é um cântico que vai testemunhar contra o comportamento imoral de Israel, contra o comportamento idólatra e contra o comportamento da sua apostasia. Este cântico não é um cântico a qual a melodia deve tocar a alma da nação. Este cântico não é o cântico a qual a letra poética tem que mover a sensibilidade, o coração, os pensamentos da nação. Diferente dos nossos cânticos, este cântico é a doutrina pura, é a palavra sendo ensinada em forma de louvor. E eu te revelo isto no capítulo 32, no versículo 2, a qual diz a palavra de Deus: goteja a minha doutrina como a chuva, e destilha a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva. Temos aqui a palavra ensinada em forma de cântico. É a doutrina como a chuva, é a doutrina como orvalho, é a doutrina como chuvisco, é a doutrina como gotas de água. E isto significa vida. Doutrina ensinada significa vida. É por isso que ela recebe essa descrição como chuva, como orvalho, como chuvisco e como gotas de água. Vida de santidade, vida de pureza, vida de obediência, vida em retidão, vida para com Deus. É isto que esta canção está ensinando tanto a Israel, mas também como a igreja. A palavra de Deus é chuva que traz a vida a qual Deus deseja que nós venhamos viver. Como eu disse, este cântico vai colocar em contraste o amor e o cuidado e o zelo de Deus. Amor esse que é descrito como Pai. No verso 5 ao verso 6, Deus cuida, ama, zela por Israel como um pai. No verso 11, nós vemos a proteção, o cuidado de Deus em forma de uma águia. A linguagem figurativa aqui vai representar todo este cuidado como uma águia que desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando os leva sobre elas. Assim como a águia que vê os seus filhos frágeis, indefesos, impossibilitados de voarem por si só,
Assim a águia dá voo rasantes e ampara os seus filhotes sobre suas asas e os leva para um lugar seguro. Foi assim que Deus cuidou do seu povo, os tomou sobre a sombra das suas asas, o levou em segurança para um lugar seguro. No verso 13 ao verso 14, nós veremos como Deus cuidou deste povo, os alimentando com o melhor da terra, com a melhor gordura, com os melhores frutos, com mel saído da rocha, com azeite tirado da pedra, com o sangue das uvas. O sangue das uvas aqui significa o melhor mosto, o mosto puro, refinado. Assim Deus providenciou tudo o que Israel precisava para se manter. Só que o verso 15 vai relatar a infidelidade de Israel. Esta infidelidade é descrita assim: mas Jesurum engordou e deu coices. No verso 15, eles são chamados de Jesurum. Jesurum é um nome poético dado a Israel que significa aquele que é justo ou o justo. Por que Jesurum? Porque Deus dá este nome a Israel. Porque enquanto eles estivessem debaixo das ordenâncias de Deus, da lei de Deus, andando no caminho da retidão ao qual Deus preparou para eles, eles serão considerados Jesurum, aquele que é justo. Mas também porque eles eram um povo que professavam a lei de Deus que é justa. Eles também eram um povo que possuíam um governo justo, de leis justas. É claro que Moisés também poderia dar-lhes esse nome como forma de instrução, para lembrá-los do que deveriam ser. Deus os dá um novo nome para trazer à memória. Sabe quem você deveria ser? Jesurum. Sabe como você deveria agir? Como Jesurum. Sabe como você deveria falar? Como Jesurum. Sabe como você deveria se santificar? Como Jesurum. Sabe como você deveria me amar? Como Jesurum. Sabe como você deveria me seguir? Como Jesurum. Oh, aleluia. É um nome para lembrá-los. Vocês devem ser Jesurum. Um povo de comportamento justo, de um proceder justo, que agem de maneira justa e que servem um Deus justo. Mas também este nome foi dado como uma forma de reprovação, para tocar a consciência do povo, para lhe mostrar a vergonha. Quando Deus o chama de Jesurum, é para que Israel lembre da vergonha em que eles vão agir. E lembre do que? A minha vergonha não combina com meu nome. Oh, aleluia! O meu pecado não combina com aquilo que Deus deu para mim ser chamado. A minha queda não combina com aquilo a qual Deus me chamou. Ele me chamou de Jesurum. Então eu preciso me regenerar. Eu preciso me arrepender da minha vergonha e da minha profissão pecaminosa. Porque quando eles vão se apostatar e colocar ídolos no meio da cidade, ídolos dentro do templo, ídolos no coração, eles estão fazendo uma profissão pecaminosa. E isso não combina com Jesurum. Oh, aleluia. Deixa eu liberar uma palavra para você que está me ouvindo. Este tempo é o tempo que Deus está trazendo à nossa memória. Eu chamei vocês de Jesurum. Eu chamei vocês para serem o meu Jesurum, um povo que representa a minha justiça, um povo justo, um povo diferente, porque é um povo santo. Só que o texto diz e prossegue dizendo: Jesurum engordou
e deu coices. Engordou. Se sentiram fortes. Se sentiram independentes. Se sentiram suficientes para cuidar de si mesmo, não precisando mais de Deus. E sabe qual foi a ação deles para com Deus? A resposta deles vem com coices. Preste bem atenção. A linguagem figurativa dentro do versículo 15 vai representar Israel como um animal. Um animal. Um bezerro pequeno, sendo cuidado por Deus com todo carinho. Bem alimentado, cresce, engorda. E em vez de se tornar manso, quando eu digo manso, um coração voltado para Deus por inteiro, se torna como um animal indomesticável, um animal bravo, um animal teimoso, a qual vai começar a dar coices em Deus, porque todos aqueles que não querem mais viver na lei de Deus, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as suas orientações, comece a dar coice em Deus. Dar coice em Deus. Começa a dizer: te quero longe, eu não te quero perto, eu te quero distante e não te quero perto. Israel começou a dar coices em Deus. Sabe pessoas que falam mal da igreja? Sabe pessoas que falam da forma como pregamos? Sabe pessoas que reclamam dos nossos hinos, que reclamam do nosso jeito? Isso aí, gente, não é dar coice em homem, isso aí é dar coice em Deus. Tudo que lembra a Deus está dizendo: não quero ouvir, não quero saber, não quero estar perto. O homem que não ama a Deus dá coices em Deus. Oh, aleluia. Atente para o verso 15, para esses 3 verbos. Vocês engordaram, engrossaram, se estufaram. Engordaram, se tornaram orgulhosos. Engrossaram, obstinados, se estufaram, se tornaram ingratos. Os prepotentes engordam, os prepotentes engrossam, os desobedientes se estufam. É claramente que Deus está usando aqui uma linguagem figurativa para descrever a apostasia de Israel, o distanciamento que eles tiveram de Deus, a renúncia que eles fizeram da pessoa de Deus quando decidem ser obstinados a pecar. A metáfora usada aqui é de um animal mimado, que em vez de ser manso, como eu disse, e gentil, se torna travesso, teimoso e cruel. Assim os israelitas se comportaram por meio de vários atos de rebelião, murmuração e apostasia idólatra. E eu finalizo esta mensagem aqui. Antes de tudo isso acontecer conosco, o que está acontecendo hoje, eu venho trazer aqui uma mensagem de conscientização. Não estava assim a nossa vida espiritual para com Deus? Nós estávamos apenas engordando, engrossando, se estufando, inchando, obtendo uma gordura que mata a alma e nos afasta da presença de Deus. Quando eu li esse texto, o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração: eu estou usando este tempo para desengordurar, para desengrossar, para desfazer todo estufamento egoísta, mentiroso, insincero a respeito de minha pessoa. Sabe por quê? Porque quando estamos satisfeitos com tudo aquilo que nós achamos que é necessário, é isto que aconteceu com Israel. Eles se acharam satisfeitos com tudo que eles consideraram como necessário e não desejaram mais conduzir a vida como Deus quer e se acomodaram como eles desejavam. Eles passaram a engordar, a engrossar
e a se estufar. Quando eles se enxergaram como autossuficientes, que poderiam viver a sua vida independentes, eles se distanciaram de Deus. E por isso eles dão coices. Este tempo veio com um trabalho de nos desintoxicar daquilo que nos engordou, da nossa segurança egoísta, da nossa vaidosa vida espiritual, de todo o teatralismo no culto, de todo o contentamento religioso. Sim, nós estamos desengordurando, porque se Deus quisesse, Ele nos abateria como um gado de corte. Mas não. Nós estamos vivendo um tempo onde Deus está tratando a nossa vida para que nós venhamos voltar mais dependentes. Voltaremos mais sedentos. Voltaremos mais dependentes. Livres dessa gordura egoísta, desse orgulho humano, desses deuses que colocamos no nosso coração e tiramos Deus de como se fosse a nossa prioridade. Sim, voltaremos como mansos e deixaremos de ser animais teimosos. E por isso, eu termino esta palavra dizendo: este é o tempo que estamos sendo tratados na nossa gordura, na nossa engrossa e do nosso estufamento. Que Deus abençoe vocês e guarde esta palavra no seu coração.